Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 4, eu quero ler com você o verso de número, deixa eu ver aqui, 3. Diz assim: então o diabo lhe disse: se você é o filho de Deus, repita comigo, se você é o filho de Deus, até aí, ordene que estas pedras se transformem em pães. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te glorificamos pela tua palavra. Eu nessa noite, Pai, eu me diminuo mais uma vez para que eu cresça em mim. Clamo pelo teu sangue sobre a minha vida, está aqui a tua amada igreja. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que nessa última noite, esse último dia, dentro dessa temática de paternidade, nós possamos sair daqui, Pai, entendendo que nós somos filhos legítimos. O Senhor nos chamou, ó Pai, o Senhor nos chamou como filho. Eu quero agradecer o teu nome, Pai, e diminuir mais uma vez para que eu possa falar à tua igreja, no nome de Jesus. Você que concorda, aplauda ele. Quem sabe você passou o mês todo e dentro dessa temática de orfandade e você está terminando o mês assim como você iniciou. Quem sabe você não entendeu nada, quem sabe você entendeu alguma coisa, ou quem sabe dentro do entendimento que você teve, você tem muita dificuldade de praticar aquilo que você tem aprendido, principalmente naquele que é a maior desgraça do mundo, que é a orfandade. Se a paternidade é a graça, a orfandade é a desgraça, né? A graça por quê? Porque a graça se manifestou como filho, a graça se manifestou e se fez carne, a graça se manifestou na terra como homem, mas todas as vezes que esse homem ia se apresentar, ele se apresentava como filho. Quando nós olhamos esse texto de Lucas 4, nós podemos ler todo o texto, nós vamos ver o embate entre Jesus, num dos dois momentos onde ele estava mais fraco fisicamente, né? O outro momento é na cruz do Calvário, um embate com o próprio Satanás, com o próprio diabo, e o diabo aqui, ele faz um desafio, ou alguns desafios para Jesus, assim como ele faz alguns desafios para nós. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é o que é paternidade, né? Muitas vezes, para entender o que é uma coisa, nós fica mais fácil entendendo o que não é, ou ao contrário. O contrário de paternidade é o que, igreja? O contrário de paternidade é orfandade. Então, segundo o dicionário, orfandade é um estado, ou seja, estado de órfão, de quem perdeu os pais ou um deles. Condição de um desamparado ou de um abandonado. Então é estado e é condição. Se é um estado, se é uma condição, então isso quer dizer que pode mudar. Ou seja, se seu estado é um estado de órfão, isso pode mudar. A primeira coisa que nós precisamos entender é que orfandade não é algo permanente, é apenas uma condição, é apenas um estado. Então, se é um estado, isso pode mudar na tua vida. Também um dos outros significados é de alguém que perdeu. Alguém que perdeu os pais, que perdeu a referência. Então, se perdeu, logo pode encontrar ou alguém abandonado, ou alguém que de repente foi adotado, mas na casa onde vive, ele não se sente alguém pertencente. Por exemplo, aqui, quem aqui não foi criado pelo pai ou pela mãe, tem ausência do pai ou da mãe, ou até mesmo dos dois, foi criado pela avó, foi criado por alguém? Quem aqui não foi criado por pai ou pela mãe? Eu fui criado por uma parte, levanta a tua mão bem alto. Glória a Deus. Quem sabe você foi criado por pai ou por mãe, mas na realidade o teu pai e a tua mãe eram pais e mães que de alguma forma gerou essa orfandade, mesmo que presente, ou seja, eram pais que estavam presentes como pessoas, mas ausentes dentro da paternidade. Quando nós falamos dessa palavra orfandade, o que é que vem na tua mente? Qual é a primeira coisa que vem na tua mente? Quando fala orfandade, como que você se identifica?
Abandono, né? No meu caso, quando fala orfandade, são duas palavras que vêm de imediato. Uma é abandono, que a pastora falou, e a outra, perdão, é orfanato. Por quê? Porque foi um lugar que eu fiquei, um lugar que eu precisei passar anos da minha vida, após a minha mãe ter me abandonado. Então, quando fala essa palavra orfandade, anteriormente, só de ouvir essa palavra e começar a conversar com alguém a esse respeito, meus olhos já se enchiam d'água, eu já queria chorar, porque me trazia duras lembranças. E essas duas palavras, elas me acompanharam muitos anos. Hoje, quando eu ouço a palavra orfandade, automaticamente a primeira palavra que vem na minha mente é cura, ou seja, é curar pessoas, é desafiar pessoas a sair desse estado de orfandade e ser colocada nessa posição de paternidade. Eu, durante muitos anos, eu busquei explicações, entendimento, eu tentei colocar nas pessoas, nas coisas, nas situações, um senso de entendimento de paternidade, mas eu não conseguia encontrar. E por que eu não conseguia encontrar? Eu não conseguia encontrar porque eu não tinha passado por um processo de cura. Fala comigo, um processo de cura é o que eu preciso passar por esses dias. Jesus não precisou passar por um processo de cura, porque Jesus, ele era e ele também é pleno, e ele se identificou como filho. Jesus sabia que ele era filho, Jesus sabia quem ele era, e o diabo, a primeira coisa que ele veio fazer foi testar a paternidade de Jesus. E a primeira coisa que ele vai falar para Jesus é: então o diabo disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma aqui essas pedras em pães. Jesus estava com fome, sim ou não? Sim. Muita fome. Quando nós estamos com fome, nós somos capazes de fazer muitas coisas, não é verdade? Tem pessoas aqui que quando estão com fome, elas são capazes de encher emprestado. Pessoas que estão aqui, quando estão com fome, são capazes, no nível de irritação, de bater o outro irmão. Tem pessoas aqui, quando estão com muita fome, elas perdem o estado da graça dele. E tem irmãos aqui, quando estão com fome, são capazes até mesmo de esquecer que são crentes, né? Porque dependendo do nível de fome que você tiver, né? Alguém já se identificou aqui, já começou a olhar para o lado aí, já começou a sorrir, é porque alguém, né? A pessoa já achou aí, né? A pessoa que não importa o tamanho, a idade, né? Fome é igual para todo mundo. E o nosso Jesus, o meu mestre, o teu mestre, ele estava com muita fome, mas o diabo não foi testar a necessidade de Jesus primeiramente. O que ele foi testar foi a identidade de Jesus, e ele faz uma pergunta: se tu és o Filho de Deus. Essa pergunta, se, é aonde ele está testando, e aonde ele sempre vai nos testar para ver o quanto nós realmente somos filhos de Deus. É na dúvida que entra dentro de nós, através de uma pergunta que normalmente o diabo faz, através de dados inflamados, que nos leva a acreditar que nós não somos filhos. E muitas vezes nós ficamos questionando: eu não sou filho. Se eu sou filho, por que eu ainda não sou abençoado? Se eu sou filho, por que eu ainda não sou livre desse vício ou dessa dor? Se eu sou filho, por que eu não me sinto amado? Se eu sou filho, por que eu não tenho direito a uma família? Se eu sou filho, por que eu estou vivendo uma vida tão desgraçada, uma vida tão ruim, uma vida tão complicada, uma vida da qual eu não consigo romper? Se eu sou filho, por que parece que Deus esqueceu de mim? Ou seja, às vezes não faz sentido nós estarmos na igreja semana após semana, nós ouvimos que nós somos amados por Cristo, o irmão do lado falar: Jesus te ama, né? Falarmos de paternidade, mas no dia a dia não conseguir viver essa paternidade. Por que isso acontece conosco? É porque em algum momento eu e você fomos testados, assim como Jesus foi testado, e ao invés de ouvir o que está escrito na palavra, porque a palavra ela é suficiente, ainda que você não acredite que você é filho, neste livro está escrito que o Espírito Santo de Deus, através dele, nós temos o direito de ser filho. Mas o que acontece muitas vezes, o que pode ter acontecido conosco, é que
nós não cremos de verdade, ou não passamos no teste, ou no crivo, no dia aonde nós fomos testados. Pastor, qual foi o dia que o diabo falou na minha mente? Qual foi o dia que de alguma forma esse teste aconteceu? Eu não lembro desse teste ter acontecido. Pois bem, todos os abandonos, todos os traumas, todas as suas dores, tudo aquilo que você estava guardando do teu pai e da tua mãe, tudo aquilo que você estava guardando que era de primeira necessidade ou não, seja de repente ser suprido do teu físico, com um alimento, ou ser suprido emocionalmente, ou ser suprido de repente de coisas simples. Quem sabe você ficou guardando o teu pai toda semana na escola, e teu pai e a tua mãe nunca foi numa reunião sua de escola. Quem sabe o seu pai nunca foi, quem sempre foi a tua mãe. Ou quem sabe você sempre se esforçou para mostrar algo para o teu pai, mas você nunca conseguiu demonstrar, e quando ia demonstrar, o teu pai não valorizava. No meu caso, eu ficava vendo todas as festas que tinha, Dia das Crianças, Natal, os pais iam lá no orfanato, levavam brinquedos para as crianças, né? E chegava um brinquedo para mim, mas o pai não chegava. E alguém falava: olha, o seu padrinho te mandou. Quem é o teu padrinho? Não, é anônimo, não pode falar quem é o padrinho. Então tinha a turma que ganhava os presentes dos pais, da mãe, ou a tia, ou a avó. Só que no meu caso, não chegava ninguém lá para poder levar um presente. Então foi uma coisa que me marcou muito, né? Que é algo simples, mas de alguma forma eu não tinha uma expectativa que alguém iria suprir essa necessidade. E com isso o diabo ele foi autenticando, ou ele foi colocando dentro de mim uma mensagem falando que verdadeiramente eu não era filho, verdadeiramente eu era órfão. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender por esses dias é que nós fomos testados e seremos testados nessa área. Por quê, querido? Porque o diabo sabe que quando reprovado na área da paternidade, nós seremos reprovados em todas as outras áreas. Na área familiar, na área profissional, na área financeira, na área ministerial, em todas as áreas da nossa vida. O contrário também vale. Ou seja, se eu sou aprovado na área da paternidade, então agora eu passo a ser um pai aprovado. Você pode observar que de todas as histórias, eu gosto muito de observar e assistir alguns filmes ou algumas séries sobre a ótica da paternidade. E eu observo, queridos, que a maioria, se não todas as pessoas, quando você vai puxar o problema, a dificuldade daquela pessoa, está ligado à paternidade. Esses dias mesmo me chamou a atenção e eu vi algo assim, eu falei: deixa eu ver, pelo menos uma temporada, deixa eu entender por que a história do Rio de Janeiro é assim, com tanta violência. E eu fui assistir uma série lá, o nome é até muito ruim, é Impuros. Quem já viu alguma coisa dessa série aqui? Pode levantar a mão, irmão, não é pecado não, tá bom? Tem gente que fez assim, ó, levantou rapidinho, né? E eu fui assistir, eu observei que tanto a vida do policial que fica perseguindo o policial federal, como também do rapaz, né, que faz tráfico de coisas que não pode, né, ao mesmo tempo, ambos, tanto o bandido como a polícia, ambos ali tinham o mesmo problema. E o problema deles era a paternidade. E aí o Espírito Santo falou comigo algo interessante, você está vendo? Que não se trata de ser um policial federal e ganhar um bom salário, não se trata dele estar resolvido. Olha a dificuldade que ele tem no casamento dele, olha que ele abandonou a filha. Do mesmo jeito, o rapaz também, que era transferente, também tinha a mesma dificuldade. Ou seja, não se trata da profissão, não se trata de quanto nós ganhamos financeiramente, do nosso salário, não se trata do ministério que nós fazemos parte. Na realidade, se trata se eu sou resolvido na área da paternidade ou não. Eu e você devemos perseguir a cura da paternidade até o último dia da vida. Eu e você devemos buscar dentro da palavra, extrair dentro da palavra tudo sobre paternidade. Por quê, querido? Porque o meu Jesus, o teu Jesus, todas as vezes que ele ia se apresentar, ele não se apresentava como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ainda que ele seja. Amém? Amém. Mas nós precisamos, ele sempre se apresentava como filho. Segundo, porque eu estou com pouco tempo aqui, o diabo vai testar você para saber se você é verdadeiramente um filho autêntico, se você é alguém autêntico. Porque tem pessoas que se sentem filhos, mas eles não conseguem se posicionar como filhos de Deus. É um conservo na igreja, é alguém que serve a casa de Deus,
é alguém que entrega o dízimo, é alguém que é ofertante, é alguém que cumpre alguns princípios, mas ele não consegue ter essa autoridade, essa verdade dentro dele. Quando eu e você somos autênticos, então dentro de nós agora passa a ter verdade. E quem tem verdade tem autoridade. Fala comigo, quem tem verdade tem autoridade. Então, a segunda coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos ser filhos autênticos. Eu e você, quando que eu me tornei um filho autêntico? Quando a pastora está aí, me tornou uma filha autêntica de Deus, a partir da hora que nós olhamos para as pessoas identificando que há traços de rejeição, há traços de orfandade, e agora Deus começa a usar a nossa vida para que nós venhamos curar a outras pessoas. Eu e você só teremos autoridade de pai quando nós vencermos a orfandade. E se nós não vencermos a orfandade, certamente nós iremos repetir um ciclo, iremos repetir uma história do nosso pai. Terceiro, superar a rejeição que foi produzida pela orfandade. O diabo, após ter testado Jesus, agora ele vai tentar de alguma forma colocar Jesus ou trazer Jesus para o campo dele, além de ele falar para Jesus: olha, Jesus, se você é o Filho de Deus, ele agora vai falar para que Jesus utilize o poder, da autoridade dele como filho, para fazer não aquilo que agrada o coração de Deus, mas aquilo que agrada o próprio coração, ou seja, aquilo que agrada a própria necessidade, ou aquilo que de repente agrada o próprio diabo. É alguém que vai usar a autoridade de filho para que agora possa fazer não a vontade de Deus, mas sim a própria vontade. Quarto, outro traço aqui de orfandade: o órfão é aquele que aceita qualquer proposta para saciar a própria vontade. Exemplo, chega uma proposta para ele, está namorando, está bem no namoro, mas de repente tem alguém que aos olhos dele e aos olhos dela parece mais interessante, já muda o relacionamento. Ou alguém que de repente está na igreja e ela está caminhando, ela está bem na igreja, ela está tendo, mas daqui a pouco acontece algo, ela já abandona aquela igreja e vai para outra igreja porque aquela proposta parece melhor. Ou é uma pessoa que de repente ela está bem empregada, ela está bem profissionalmente, mas de repente chega uma proposta diante dela, ela não consulta a Deus, ela não consulta o pai dela e ela logo troca. Ou seja, é uma pessoa que ela não consegue ter raiz. Aliás, uma das maiores sinais que existe dentro da orfandade é pessoas que não conseguem ter raiz. Isso ficou muito marcado na minha vida, querido, porque uma vez eu fui fazer uma conta, e tem tempo que eu não faço ela, mas de 3 estados, 5 cidades que eu tinha morado, por baixo, eu me lembro aqui, eram mais de 20, 25 casas que eu tinha passado. Eu não conseguia ficar num lugar só, eu não conseguia ter raiz em um mesmo lugar, eu estava sempre trocando, sempre em outro lugar, e eu sempre estava pondo uma culpa na casa, uma culpa no vizinho, ou seja, né? Em vez de eu melhorar a casa, eu estava sempre mudando. Ao invés de eu agora me esforçar para ter um bom relacionamento com os vizinhos, eu agora, o que eu fazia, qualquer coisa, eu tinha dificuldade, agora eu começava a mudar, ou seja, eu não conseguia ter nenhum tipo de raiz. Ou seja, é alguém que ela vai, e hoje nós vivemos muito isso dentro das igrejas, pessoas que não conseguem enraizar, pessoas que não conseguem, e ficam pulando de igreja em igreja, de local em local. Por quê? Porque o órfão ele não gosta de ser contrariado, e ele tem uma grande necessidade de aprovação a todo custo e a toda hora. Ou seja, se ele não está sendo reconhecido, então ele tem que sair, tem que ir para outro lugar. Ou se ele não está sendo aprovado o tempo todo, então ele está sempre mudando de lugar. 5. A orfandade vai matar a tua identidade. Para você que está lutando, vou falar de uma orfandade. Ela pode não, ela vai matar a tua identidade. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver
que o diabo, ele fala duas coisas com Jesus, tentando tocar de novo na identidade dele e na divindade dele. Uma é, ele leva ele no ponto mais alto do pináculo, ele fala: se jogue daqui, porque está escrito, se você se jogar e der ordem aos anjos, eles virão te socorrer. Do mesmo jeito vai acontecer na cruz. Quando Jesus está na cruz do Calvário, um endemoniado vai falar: mas você não é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, então desce daí. Ou seja, o diabo, ele vai ficar o tempo todo tentando testar ou fazendo com que a gente queira utilizar da autoridade como filho, da divindade, daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus nos confiou, para provar alguma coisa para as pessoas. Jesus não precisava provar para o diabo que se ele se jogasse de lado, que os anjos iriam socorrer. E nem Jesus precisava descer da cruz para provar que ele era o Cristo. Ele já era o Cristo quando ele chegou. Não se tratava daquilo que ele iria fazer. Jesus não veio morrer na cruz para provar que ele era o Cristo. Ele já era o Cristo. É como algumas pessoas, alguns órgãos dentro da igreja, às vezes no dia a dia falam: eu vou fazer algo dentro da igreja, porque eu fazendo algo eu me torno filho. Não! Nós fazemos porque nós somos filhos. Nós não vamos fazer para ser, é porque somos que fazemos. É simples assim. Ah, não, então eu estou tranquilo, eu estou de boa, porque eu não faço nada na igreja. Está resolvido, achei o meu lugar, agora eu tenho até uma aprovação aqui, eu não contribuo com nada, então eu sou mais filho que todo esse servo que fica servindo para lá e para cá. Não, você não entendeu nada. Você ainda nem entendeu, você nem descobriu quem você é em Deus. Porque o dia que você descobrir que você é filho e que você faz parte de uma grande família, sabe o que você vai fazer? Você vai contribuir a todo tempo, não para ter uma aprovação de Deus, porque eu e você já fomos aprovados bem antes, quando o pai mandou o filho para morrer na cruz do Calvário. Outro, a orfandade gera crenças limitantes. Irmão, e como nós somos aqui de São Gonçalo, como nós estamos plantados aqui, precisamos romper com as crenças limitantes. Como nós precisamos romper com determinados valores, ou determinados sofismas, ou achismos, ou determinadas coisas que nós acreditamos que é assim e ponto final. Eu observo que algumas pessoas da igreja, eu e a pastora vamos falar com elas, às vezes acerca de um curso, acerca de uma faculdade, ou acerca de abrir um negócio, ou algo dessa forma. A dificuldade que algumas pessoas têm de acreditar, não é porque elas não acham que eu e a pastora não somos homens e mulheres de Deus, não tem a ver com isso. Não é porque elas não reconhecem a autoridade que Deus confiou, e nem é porque elas não têm fé naquilo que a palavra diz a respeito dela. É simplesmente porque dentro da mente dela ainda há uma crença limitante. Alguns, por ter essa crença limitante, vai fazer com que ele queira fazer somente do jeito dele e da forma dele. Mas deixa eu te falar algo: do teu jeito e da tua forma é muito pequeno. Do teu jeito e da tua forma, se não deu certo até agora, está na hora de você mudar. A pastora Sueli, a Carla também, que esteve agora na casa de uma senhora, lá em Porto de Caldas, que nós gostamos muito. Certamente ela faz a melhor coxinha do Brasil. É verdade. Não tem algo melhor, nunca comi nada melhor. Ela tem uma coxinha especial lá que é de... Costela. De quê, pastora? Costela. Imagina isso aqui, uma coxinha de costela, meu Deus. Ela é uma senhora, veio de Belém do Pará, acho que ela vai estar lá agora. Amanhã? Quem falou amanhã aí? Você, né, cara? Tá ligada, né? E é interessante, irmão, que a senhora, no dia que eu conheci ela, ela não tinha nada. E ela falava: pastor, eu trabalho com alguns salgadinhos, mas o meu sonho é abrir minha empresa, o meu sonho é abrir o meu negócio, né? E ali, ouvindo ela algumas vezes, e um dia Deus nos deu uma palavra. E o Senhor falou: olha, comece a se preparar para os grandes pedidos que irão vir. Comece a se preparar, comece a se capacitar, se adeque. Não faça só faça outros tipos de salgado, coloque um banner lá fora, faça algo desse jeito. Irmão, a segunda vez que nós voltamos lá,
A mulher já estava com os pedidos que ela não conseguia mais. Uma das vezes que ela vamos lá, ela estava desesperada, que ela estava com coisa de tirar 5 mil, 10 mil, não sei qual era a quantidade. A terceira vez que nós voltamos lá, a mulher já estava com uma máquina de fazer salgado. A outra vez que nós voltamos lá agora, a mulher estava precisando ampliar, já estava agora com funcionário, 2 funcionários junto com ela. A outra vez que nós chegamos lá agora, ela está, não só o negócio dela está abençoado, porque agora ela expandiu, porque agora ela está tomando espaço todo. E lá embaixo na garagem, o André até fez um vídeo lá comigo, dentro daquela garagem lá, agora tem uma célula que funciona, fica aberto lá, que funciona toda semana. E eu fiquei pensando comigo, por que essa mulher ouviu essa palavra profética e está acontecendo isso com ela e não acontece com algumas pessoas dentro da nossa igreja? Crença limitante. A crença limitante. Agora eu vou fazer do meu jeito. Não, o pastor não entende de salgado. O pastor não entende de bolo. O pastor não entende de internet, de tecnologia. É verdade. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O profeta, junto com aquela viúva, ele era formado em multiplicar azeite? Sim ou não? E debaixo da palavra, o azeite multiplicou ou não multiplicou? Sim. Multiplicou para ela, ela montou um negócio dela, ela que era uma endividada, agora ela se tornou próspera. Sabe por quê? Porque ela abriu mão da crença limitante. Uma crença limitante, irmão, pode te prender, te manter no mesmo lugar para o resto da vida, por melhor crente que você seja, por mais capaz e talentoso que você seja, por mais estudioso que você seja. Como assim, pastor? Pessoas que Deus está apontando, seja advogado. Não, eu quero ser engenheiro. Deus está falando com uma pessoa, ei, seja um farmacêutico. Eu tenho uma rede de farmácias para entregar na tua mão. Não, eu quero ser dono de loja de bicicleta, porque eu gosto de pedalar na praia. Deus está falando, monte o teu negócio, estruture o teu negócio de roupa. Você nasceu para ser um empresário, para ser uma empresária. Mas a crença limitante, a orfandade fala para ele o que? Não. Você vai passar fome. Imagina você sem esse salário no final do mês. Pessoas que, por ter uma crença limitante, que é um dos maiores traços da orfandade, pela falta de paternidade, quando trabalham para outras pessoas, conseguem gerar recursos e riquezas, mas para elas mesmas elas não dão conta, elas não têm coragem. Eita Deus! Para os outros, ela consegue gerar riqueza, mas quando chega a vez dela, ela não dá conta. Ela não consegue. Ela tem medo, ela acha que vai faltar no final do mês, ela está aprisionada. Eu quero dar um outro exemplo aqui, agora nosso, aqui na igreja, que é a Renata que está aqui conosco. Eu gosto muito do testemunho da Renata, porque quando nós conhecemos dela, ela já tinha um restaurante, né, Renata? Já tinha um restaurante? Já tinha um restaurante. Mas me chama a atenção que no dia que ela, com muito esforço, montou o restaurante dela, tudo no lugar, tudo bonitinho, o fogo consumiu tudo. Lambeu tudo que ela tinha. Não sobrou praticamente nada. Sem falar o risco que teve de vida. E eu me lembro que a primeira coisa que a Renata fez foi sair daquele lugar cheirando a fumaça, com o uniforme do restaurante. E ela sentou bem aqui, onde está o vaso. Ela ficou sentadinha ali. E eu fiquei observando para ela. E alguém falou, pegou fogo, o negócio foi sério. E ela está ali sentada. Eu não só observei a ação dela aquele dia, mas eu continuei observando o que ela ia fazer no outro dia. Vocês lembram? Ela não tinha feito a cirurgia. Você acha que no outro dia ela parou, ela ficou culpando a Deus porque o fogo queimou todo o restaurante? Não. Sabe o que ela fez? O que você fez, Renata, no outro dia? Foi o quê? Trabalhar. Foi trabalhar, entrou dentro da cinza e foi resgatar o negócio dela. Ei, Deus está falando com você nessa noite que se você alcançar o entendimento de paternidade e crer na palavra profética, ainda que você esteja no meio da cinza, você tem capacidade de Deus de renascer e se levantar e gerar algo na tua vida, vai gerar riquezas para você e para outras pessoas. Mas fala para o seu irmão, você tem que abrir mão da crença limitante. Último, que é o que o meu tempo aqui me disponibiliza. A orfandade, um dos maus tratos da orfandade
é que ela gera ingratidão e murmuração. Pessoas que não conseguem, irmão, festejar as pequenas conquistas, os pequenos começos. Logo começou, já está murmurando. Pediu um negócio para Deus, começou um negócio, mas por estar demorando 6 meses, ele já está murmurando. Não consegue festejar as pequenas coisas. Nada agrada essa pessoa. Nunca está satisfeito com nada. Está o tempo todo insatisfeito. O tempo todo nada consegue agradar o coração dessa pessoa. E Jesus, em Lucas capítulo 7, verso 31, olha o que ele vai dizer. Lucas 7 e 31. O que Jesus vai nos ensinar acerca de ser satisfeito ou insatisfeito? Aleluia. Diz assim: assim, aqui posso comparar o povo dessa geração? Perguntou Jesus. Como posso descrever? São como crianças que brincam na praça. Quem são os seus amigos? Tocando flauta e vocês não sabem. Entoando lamento e vocês não choraram. O que Jesus está falando aqui? Antes de ele dar o exemplo dele, o exemplo de João Batista. Ele está comparando a uma geração que nada agrada aquela geração, nada agrada aquela pessoa. Por quê? Porque uma murmuração dentro da pessoa, há algo dentro dela, uma insatisfação dentro dela, que ela não consegue se satisfazer por nada. E ele completa o texto. Quando João Batista apareceu, costumava comer e beber em público. E vocês diziam, está possuído por demônios. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem, é comilão e é beberrão, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. O que Jesus está falando, o que nós aprendemos com esse texto, irmão? É que pessoas insatisfeitas, por causa da sua insatisfação, nada agrada essas pessoas. Jesus está falando que naquela época nem João Batista agradou ela, e nem Jesus agradou ela. O que Jesus está nos ensinando? Ele está falando dessa geração hoje. Nós vivemos uma geração hoje que a pessoa vai em uma determinada igreja, um órfão entra dentro de uma determinada igreja, quando ele entra naquela igreja, a igreja é fria, ele reclama porque a igreja é muito fria. Mas quando ele vem numa igreja animada, ele reclama que grita muito. Mas ele vai em outra igreja, que é muita festa, ele reclama. Se ele vai na igreja que tem muito jovem, ele fala, mas é muito jovem. A igreja só tem jovem, ninguém vai com um negócio desse. Mas você vai para a igreja, só tem um pessoal de mais idade, ele fala, né, mãe, pelo amor de Deus, não é assim, a igreja é velha. Ele está sempre reclamando, irmão. Nada está bom para essa pessoa. Se é uma igreja, irmão, que tem manifestação de dons, sabe, que o profeta é muito forte, ele fala, eu acho meio estranho, eu acho que isso é uma heresia. É meio estranho o povo daquela igreja. Então, merece esse povo. Se não tem sinal nenhum, ele fala, meu Deus, eu acho que Deus não está nesse lugar. É dessa geração que Deus está falando. Uma geração que está sempre insatisfeita. Sabe por que ela está insatisfeita? Porque ela não encontrou aquilo que, a única coisa que pode satisfazer ela. Sabe o que é? A paternidade. Ei, eu finalizo te dizendo nessa noite que só é possível você ser satisfeito na tua alma o dia que você encontrar a paternidade de Deus. Enquanto você não encontrar a paternidade de Deus, você vai continuar sendo uma pessoa inconstante, que é outro traço também da orfandade. Pessoas inconstantes, pessoas que não conseguem parar com negócio nenhum, em trabalho nenhum, em igreja nenhuma, em relacionamento nenhum. Por quê, irmão? Porque a pessoa era inconstante em tudo. Pessoas que começam animadas. Eu estou animado agora eu vou para cima, agora vai dar certo. Começa uma célula e não consegue dar continuidade na célula. Tem algum líder de célula aqui essa noite? Amém. Amém. Agora, você pode aplaudir os líderes de célula dessa igreja? Eu estou pedindo para você aplaudir, sabe por quê, irmão? Porque o líder de célula,
Ele tem tudo para desistir toda semana. É sério? Tem tudo para desistir. Ele sai de casa e fala, meu Deus, tu chega lá, vai ter umas 20 pessoas. Aí quando ele chega lá, tem 2 pessoas aguardando ele no começo. Das 2, uma está ali por estar, a outra está por obediência. Um dos momentos mais procurados na minha, da orfandade que eu tive, procurado na minha paternidade, acerca de inconstante, eu era uma pessoa muito inconstante, foi um dia que eu estava voltando de uma célula, e as primeiras células que eu tive não foram células muito boas, eu acho que eu já te falei isso. Uma das células que eu tive tinha um bêbado, a pastora lembra bem, que eu também estava treinando ela, a pastora já foi bem discípula. Você vai tendo com autoridade, né? Era um bêbado, um cego, um manco, o que mais? Eu pensei que ele estava perto do tanque lá. Um tanque lá de. Um surdo também? Fernando era surdo, né? Irmão, só tinha coisa boa naquela célula. Irmão, eu ficava olhando para aquele quadro e eu falava, não é possível. Eu comecei a reclamar com Deus. E um dia Deus falou comigo, o que eu estou trabalhando com você hoje você não entende. Eu estou te colocando esse tipo de pessoas na tua frente, porque lá na frente você vai entender o que eu estou querendo contigo. Você não pode desistir dela. Eu não desisti daquela pessoa, irmão. Eu estava olhando aquela célula. Sabe onde que Deus estava olhando? Essa é a igreja. Sabe onde Deus estava olhando? A gente ministrando lá em São Paulo e lá em Minas. Sabe o que Deus está falando com você? Esse pouco que está na tua mão, isso que você tem sido importante, em qualquer área, profissional, financeira, isso que você está murmurando e reclamando hoje. Deus não está olhando para você hoje, Deus está olhando lá para o teu amanhã. Então fala para o teu irmão, não desista. Não desista. Não desista. Ei, na verdade, você não tem direito de desistir. Você não pode desistir. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus? Sucesso. Aleluia.